Você acredita em coincidências ou em forças que não podemos explicar? Eu sou o Roberto e este é o Diário do Mistério. Hoje vamos mergulhar num dos casos mais estranhos e perturbadores da era moderna. Uma jovem desaparece num hotel marcado por tragédias. Um vídeo de segurança captura seus últimos momentos e nada nele faz sentido. Ela parece assustada, age de forma bizarra e depois desaparece como se tivesse sido engolida pelas sombras. Este é o caso de Elisa Lam. Elisa Lam tinha apenas 21 anos. Nascida em Vancouver, no Canadá, era filha de imigrantes chineses. Estudava na Universidade da Colúmbia Britânica, mas não estava oficialmente matriculada naquele semestre. Elisa era uma jovem introspectiva, sensível, inteligente, com gostos que iam de moda vintage à literatura clássica. Amava música alternativa, livros, escrever e, como muitos da sua geração, vivia conectada ao mundo digital. No Tumblr, ela escrevia sobre tudo: sentimentos, filmes, cultura pop e, principalmente, saúde mental. Elisa sofria de transtorno bipolar e depressão e falava disso abertamente nos seus posts. Ela dizia: a depressão é uma droga. Ponto final. Dizia também: às vezes eu sinto que estou a desperdiçar a minha vida, enquanto todos ao meu redor avançam. Não tinha namorado, nenhuma relação amorosa conhecida. Elisa era, muitas vezes, solitária. Buscava se conectar com os outros, mas ao mesmo tempo parecia sentir-se deslocada no mundo. Ela descrevia crises de autoestima, insônia e lapsos de esperança. Mas também escrevia com beleza, com poesia. Era ao mesmo tempo triste e brilhante. Em janeiro de 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pela costa da Califórnia. San Diego, Los Angeles, Santa Cruz. Chamou isso de autoencontro, uma tentativa de redescobrir-se, de criar memórias, de escapar da rotina. Durante a viagem, manteve contacto diário com os pais por telefone. Tirou fotos, visitou livrarias, museus, postos no Tumblr. Parecia bem, ou pelo menos tentava parecer. E então, no dia 26 de janeiro, ela chegou a Los Angeles. Hospedou-se no Hotel Cecil e tudo começou a mudar. Quando Elisa Lam chegou ao Hotel Cecil, tudo parecia normal. Era uma jovem de 21 anos, viajando sozinha pela Califórnia. Tinha um ar tímido, mas um brilho nos olhos de quem queria viver novas experiências. Hospedou-se num dos quartos compartilhados do hotel. Uma escolha comum para mochileiros e turistas com orçamentos mais curtos. Nos primeiros 2 dias, agia como qualquer hóspede comum. Saía para passear, tirava fotos, fazia compras, ligava para os pais todas as noites. Mas então, algo começou a mudar. As colegas de quarto começaram a sentir-se desconfortáveis. Diziam que Elise falava sozinha em voz alta. Às vezes chorava, outras vezes ria sem motivo, como se tivesse escutado uma piada que só ela entendia. Em determinado momento, contou uma das colegas, Elisa começou a trancar a porta do quarto de dentro, impedindo que as outras entrassem. Falava frases desconexas, como se alguém a estivesse perseguindo. Certa noite, colocou bilhetes nas camas das outras hóspedes, com frases escritas à mão. Volta para casa. Não deves estar aqui. Ela está a ver-te. As colegas, assustadas, procuraram a recepção do hotel.
disseram que não se sentiam seguros. A administração, preocupada, decidiu transferir Elisa para um quarto só dela. A partir desse momento, Elisa estava completamente sozinha. Mas os episódios estranhos não pararam. Funcionários do hotel passaram a notá-la nos corredores, a andar de lado para o outro, ora rindo, ora olhando fixamente para uma parede. Ela parecia perturbada, mas ninguém confusa. Como se estivesse perdida dentro de si mesmo. Um recepcionista contou que, no final de tarde, Elisa surgiu no lobby e gritou: "Eu sou louca, mas esta cidade também é!" Depois virou-se e desapareceu no elevador. Outros funcionários disseram que ela tentava aceder a áreas onde os hóspedes não deviam estar. Salas técnicas, corredores vazios e escadas de emergência. Diziam que parecia estar à procura de algo, ou talvez a fugir de alguém. Em um outro dia, tentou assistir à gravação de um programa de televisão, mas acabou sendo retirada do local pelos seguranças. O motivo? Comportamento errático. Elisa começou a parecer duas pessoas diferentes. Uma parte dela ainda era jovem doce, sonhadora, que escrevia no blog de que queria explorar o mundo. Mas a outra era um lado sombrio, instável, assombrado por algo que ninguém conseguia ver. Será que era apenas o transtorno bipolar a manifestar-se? Ou algo mais havia? Algo que aquele hotel despertava? As pessoas que cruzavam com Elisa nesses dias lembraram de uma expressão nos olhos dela, uma mistura de medo, desorientação e silêncio. E então chegou o dia 31 de janeiro. Era um dia em que Elisa Lam deveria fazer o check-out. O dia em que deveria continuar a sua viagem. O dia em que os pais aguardavam, como sempre, o seu telefonema. Mas esse telefonema nunca chegou. Elisa não apareceu, não ligou, não saiu do quarto. Quando os funcionários do hotel entraram, as malas ainda estavam lá, os medicamentos também, até o laptop dela estava ligado. Mas Elisa havia desaparecido, sem testemunhas, sem explicação, como se estivesse sido engolida pelo próprio hotel. E esse foi o início do verdadeiro mistério. Após o desaparecimento de Elisa Lam, a polícia começou a investigar o hotel. Foram dias de busca. Quartos foram revistados. Áreas comuns examinadas. Mas nenhum sinal. Nenhuma pista. E então, poucos dias depois, uma das provas mais perturbadoras do caso foi divulgada ao público. Era um vídeo captado por uma das câmaras de segurança do hotel, no interior do elevador. A gravação mostrava Elisa em seus últimos momentos conhecidos com vida. O vídeo tem pouco mais de 4 minutos, mas o que acontece ali é suficiente para arrepiar até os mais céticos. Elisa entra no elevador. Parece tranquila, mas ao mesmo tempo tensa. Usa um casaco vermelho escuro, calça e sandálias. Aproxima-se do painel de botões e pressiona vários andares. Depois, recua para o fundo do elevador. O mais estranho? As portas não se fecham. Ela espera
olha para o lado e então espreita o corredor. Sai do elevador, olha para os dois lados, como se estivesse à procura de alguém ou a fugir de algo. Volta, sai de novo. Entra, sai. O elevador continua parado. As portas abertas, como se congeladas no tempo. E então Elisa começa a agir de forma ainda mais estranha. Levanta os braços, move os dedos de forma desconexa, quase como uma dança macabra, como se estivesse a se comunicar com alguém. Mas não há ninguém, nenhuma sombra, nenhuma presença visível. Seu corpo parece tenso, seus gestos descontrolados. Ela toca o cabelo, move-se em círculos, fala sozinha. E então desaparece. Sai do elevador e nunca mais é vista. Segundos depois, as portas finalmente se fecham. A gravação termina. Esse vídeo espalhou-se pela internet como fogo. Milhões assistiram. Milhões tentaram explicar o que viram. Alguns diziam que era um surto psicótico. Outros viam algo muito mais sombrio. Peritos amadores passaram a estudar o vídeo frame a frame e descobriram coisas estranhas. Há cortes, saltos de tempo, momentos onde parece que o vídeo foi editado. Será que a polícia cortou parte da gravação? Será que alguém foi removido digitalmente da cena? Ninguém sabe. Mas os movimentos de Elisa, a forma como ela age, como gesticula, como parece conversar com o invisível, tudo isso alimentou as teorias mais bizarras. Umas das mais faladas? O famoso jogo do elevador? Um ritual de origem coreana, onde a pessoa, ao apertar botões numa ordem específica, acessa outra dimensão? E se esse ritual você encontrar uma mulher estranha, jamais deve falar com ela. Jamais deve olhar nos olhos dela. Ou ficará preso do outro lado para sempre. Parece uma lenda urbana, mas depois de assistir ao vídeo de Elisa Lam, muita gente começou a pensar: e se não for só uma lenda? A verdade é que ninguém conseguiu explicar o que Elisa estava a fazer ali. Nem a família, nem os especialistas, nem os investigadores. O vídeo continua online até hoje. E quem assiste fica com a mesma sensação: desconforto, silêncio
e uma pergunta sem resposta. O que será que estava a acontecer naquele elevador? Mas, quando o mundo tentava decifrar o vídeo, um novo detalhe começou a emergir. Um detalhe muito mais sombrio. Os dias passaram e Lisa Lam continuava desaparecida. As buscas intensificaram-se. O Hotel Cecil foi vasculhado de cima a baixo. Quartos, corredores, escadas, depósitos, o poço do elevador, nada. Mas então começaram os sinais. Pequenos, estranhos, perturbadores. Os hóspedes começaram a reclamar de algo aparentemente simples. A água. Sim, a água das torneiras. Diziam que a pressão estava fraca, que o sabor era metálico. Outros descreveram o gosto como azedo. Mas não era só isso. A cor da água estava errada. Escura, avermelhada, turbulenta, como se misturada com ferrugem, ou com algo pior. Alguns hóspedes disseram que, pela manhã, ao escovar os dentes, a espuma ficava acinzentada. Outros diziam que tomavam banho e, ao sair do chuveiro, sentiam um cheiro nauseante. Um hóspede relatou: "Eu pensei que eram os canos antigos, mas depois vi uma mancha na água. Parecia cabelo." A gerência do hotel, pressionada pelas queixas, decidiu verificar os tanques de água no terraço. Subiram, passaram pela porta de acesso ao telhado, que oficialmente deveria estar trancada, mas não estava, e então, ao subir até aos reservatórios, onde os funcionários percebeu algo ainda mais bizarro. Uma das tampas de um dos tanques estava entreaberta, levemente deslocada, como se estivesse sido aberta por dentro. Curioso, subiu com cuidado, olhou para dentro, e aí, em meia água escura e parada, algo flutuava. Primeiro pensou ser um casaco, depois notou os fios pretos a boiar. Era cabelo. Um corpo nu, de bruços, com os braços ao lado do corpo, inerte, como uma presença que não pertencia àquele lugar, mas estava lá há tempo demais. Era Elisa Lam. O choque percorreu o hotel como um terremoto silencioso. A polícia foi chamada, as fitas de segurança foram revistas, os andares foram evacuados e, pela primeira vez, a pergunta mudou. De onde está Elisa? Para como ninguém a viu ali antes. A descoberta não só confirmou o pior, como levantou questões ainda mais perturbadoras. Durante quase 3 semanas, o corpo de Elisa esteve ali, a flutuar, a decompor-se lentamente. Enquanto isso, os hóspedes do hotel escovavam os dentes, tomavam banho, bebiam água com Elisa Lam. O corpo foi removido, autópsia realizada. O resultado não ajudou. Sem sinais de violência, sem marcas de luta, sem substâncias ilícitas. A morte foi considerada afogamento acidental. Mas como? Como alguém atravessa corredores, sobe escadas de emergência, ignora um sistema de alarme e entra sozinha num tanque de água com tampa pesada,
sem ser vista. As autoridades encerraram o caso, mas para todos os que acompanharam a história ficou um sabor amargo, um vazio, uma pergunta que ecoa até hoje. O que realmente aconteceu com Elisa Lam? Será que a sua mente traiu-a? Ou será que algo ou alguém a levou até ali? Porque há momentos em que a lógica não explica tudo. E há lugares onde a escuridão não é apenas falta de luz. O Hotel Cecil é um desses lugares. E Elisa Lam nunca mais saiu de lá. Após a descoberta do corpo de Elisa Lam, a cidade de Los Angeles entrou em estado de choque. Mas o que veio a seguir só aumentou o mistério. Foi realizada uma autópsia. O relatório demorou meses para ser divulgado e quando saiu trouxe mais perguntas do que respostas. Segundo o laudo oficial, a causa da morte foi afogamento acidental. Não havia sinais de trauma físico. Não havia marcas de agressão. Nenhuma fratura. Nenhum vestígio de luta. Mas havia algo estranho. O corpo foi encontrado nu, sem roupas. As roupas de Elisa estavam dentro do tanque, ao lado do corpo, encharcadas, pesadas. Os especialistas explicaram que é comum, em caso de afogamento, a vítima retirar a roupa instintivamente. Mas, e os sapatos? E a mochila? Alguns objetos nunca foram recuperados. O telemóvel, por exemplo, desapareceu. Como uma jovem entra sozinha num tanque de água com tampa pesada e ainda consegue retirar a roupa antes de se afogar? Há quem diga que a resposta está na mente de Elisa. Ela sofria de transtorno bipolar, tomava medicamentos e, segundo os peritos, podia ter sido um surto psicótico. Mas o relatório toxicológico não confirma isso. Foram encontrados traços nos seus remédios, mas em quantidades muito baixas. Ou seja, Elisa estava a tomar menos medicação do que devia. Mas não havia álcool, nem drogas ilícitas. Nada que justificasse um colapso total. Outro detalhe, o tempo. O corpo foi encontrado 2 semanas e meia depois do desaparecimento, mas estava pouco decomposto. Especialistas dizem que a água fria, a decomposição pode ser mais lenta, mas mesmo assim o estado do corpo parecia estranho. E a tampa? A tampa do tanque era de metal, pesada, difícil de abrir por dentro. Não havia escadas no interior, nem apoio. Como ela subiu e fechou a tampa depois de entrar? A versão oficial? Ninguém sabe ao certo. Mas há quem diga que há câmaras de segurança que nunca foram divulgadas, que há mais imagens daquele dia que ficaram guardadas. O caso foi encerrado como morte acidental, mas até hoje há dúvidas, suspeitas e teorias. Porque quando o silêncio é maior que as respostas, é aí que o verdadeiro mistério começa. O caso de Elisa Lam
foi oficialmente encerrado. Morte acidental, afogamento, fim. Mas, para o público, isso não bastou. Porque havia demasiadas perguntas, demasiadas peças soltas e uma sensação constante de que algo estava a ser escondido. Foi assim que começaram a surgir as teorias, algumas lógicas, outras perturbadoras. A primeira teoria defende que Elisa sofreu um surto psicótico. Ela tinha histórico de transtorno bipolar e, segundo os registros médicos, não estava a tomar a medicação corretamente. O vídeo de elevador, para muitos, é prova disso. Comportamento errático, medo, movimentos estranhos com as mãos, falas desconexas. Mas, será que isso justifica tudo? Como ela chegou ao telhado? Como entrou no tanque? Como conseguiu abrir e depois fechar a tampa por dentro? Outros acreditam numa teoria mais obscura, a de que Elisa não estava sozinha. Talvez tenha sido seguida, talvez tenha sido manipulada ou assassinada. Alguns apontam para um possível funcionário do hotel, alguém com acesso, alguém que soubesse como desligar alarmes, alguém que pudesse abrir e fechar um tanque sem deixar vestígios. Mas a polícia nunca identificou nenhum suspeito. Há ainda quem veja algo sobrenatural. A teoria do jogo do elevador, um ritual coreano, diz que se uma pessoa pressionar os botões do elevador numa ordem exata, ela pode entrar noutra dimensão. Durante esse ritual, uma mulher aparece. Se a vires, nunca deves falar com ela. Nunca deves olhar nos olhos dela. Ou ficarás preso no outro lado para sempre. A gravação de Elisa Lam parece seguir esse padrão. Botões apertados, portas que não fecham, movimentos estranhos, presença invisível. Será só coincidência? Há quem acredite que Elisa foi usada num ritual. O nome dela é um anagrama de Lam is Al, e o nome Lam é ligado a uma entidade invocada por Aleister Crowley, um ocultista britânico que influenciou movimentos esotéricos do século XX. Alguns afirmam que o Hotel Cecil foi construído sobre uma zona de energia espiritual distorcida. Outros, que o edifício atrai tragédias, como um imã de sofrimento. Assassinatos, suicídios, desaparecimentos, desde os anos 1930. E agora, Elisa. O caso tornou-se um fenómeno global. Milhares de vídeos, teorias, análises. Reddit, YouTube, TikTok, todos querem uma resposta. Mas a verdade é que ninguém sabe. Talvez Elisa tenha sido vítima da própria mente, ou de algo humano, ou de algo que não conseguimos explicar. O corpo foi encontrado, mas a resposta ainda está perdida dentro do elevador, ou dentro do tanque, ou talvez dentro do silêncio. Este
foi o caso de Elisa Lam. Uma história real, cheia de perguntas, cheia de sombras, que até hoje continua a assombrar o mundo. Se gostaste deste episódio, partilha e segue o canal. E lembra-te, às vezes, os maiores mistérios não estão no sobrenatural, mas naquilo que escondemos dentro de nós mesmos. Obrigado por ouvires e até ao próximo caso no Diário do Mistério.